acabou aquele desespero sobre o início da Copa, se a Copa vai rolar, não vai rolar, se tem fraude, se não tem, se pode beber cerveja, se não pode. Começou a Copa do Catar 2022. A Copa mais zicada que eu já vi na minha vida, vou ser bem sincero. Eu que sou fã de Copa, porque eu sou torcedor, na realidade. Eu sou jornalista, mas eu não entendo nada de futebol. Eu torço para quem tá ganhando, sempre. Mas ele sabe tudo de bola. Aliás, é um jornalista que eu posso falar que ele joga nas 12 posições em campo, ele faz. Eu tô falando do Denis Silva, que a partir de agora vai ser presença constante aqui com a gente. Pode chegar aqui, Denis. Seja muito bem-vindo. Bem? Só para avisar, a gente tá ao vivo, isso aqui não é gravado não, tá? Fala a hora aí, Denis, 7h44 aqui. 7h47. Eu sou disléxico. Aí o que acontece é o seguinte, o Denis vai estar sempre, como eu já acabei de falar, eu sou meio torto para esse negócio de futebol. Mas é claro que essa Copa ela está envolta em muita polêmica, né, Denis? Assim, é uma atrás da outra e a gente sabe que as coisas ainda vão acontecer e tendem a... Nada é tão ruim que não possa piorar nesse caso, né? E no caso já começou antes da Copa as polêmicas, né? Quando a Copa foi anunciada, porque até um mês atrás a gente descobriu que a Copa do Mundo era para ter sido nos Estados Unidos essa Copa. E não sabia não. E por causa de lobby do governo Qatari, né? Eles conseguiram levar a Copa para o Qatar agora. Então lobby é isso, né? Lobby, né? Tipo, muito dinheiro lobby. Infinito lá. Entendi. É por isso que a marca é um infinito, né? Isso. É um dinheiro infinito. Isso. E aí, então, eles levaram a Copa para lá e já começaram com problemas, mortes nas construções dos estádios. Então, assim, já foi muito difícil. Agora, a gente tem uma polêmica muito séria para você que está em casa, que é justamente a questão das comunidades LGBTQIA+. O que a gente sabe, principalmente, é justamente isso. Se existe uma situação em que está todo mundo por essa comunidade, pelos direitos humanos. Direitos humanos, aliás, é o tipo de coisa que a gente teria que falar. Pode fechar aqui, Tony, não tem medo não, aperta o botão aí. Aperta lá. E aí o que acontece é o seguinte, gente. Existe o apoio dos jogadores, existe o apoio da comunidade dos atletas por conta da comunidade LGBTQIA+. E a FIFA acabou de banir o uso da braçadeira pelos capitães dos times, que é aquela braçadeira com um arco-íris. Vamos acompanhar. Um passo para trás. As 7 equipes que haviam anunciado a utilização da braçadeira de capitão One Love em defesa da causa LGBTQIA+, anunciaram que não vão mais vesti-la. A decisão foi anunciada depois que a FIFA ameaçou punir os jogadores que utilizassem a faixa, inclusive com a aplicação de cartões amarelos. Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça haviam anunciado que os respectivos capitães vestiriam a peça, mas voltaram atrás diante das possíveis sanções. As federações dos países envolvidos explicaram que estavam prontas para assumir as multas em caso de desrespeito aos uniformes, mas que não poderiam colocar os jogadores numa situação de risco. O regulamento da Copa do Mundo prevê que os capitães devem utilizar as braçadeiras distribuídas pela FIFA durante as fases finais da competição. Caso isso não aconteça, o árbitro pode solicitar ao jogador que deixe o campo para corrigir o uniforme. Se a orientação não for obedecida, o atleta vai estar sujeito a sanções. Uma situação mais do que lamentável a gente ter que ver em 2022 passar por isso. Mas faz parte desse acordo que eles estão pintando e bordando. Você já viu aqui no SBR News que houve aquela situação com aquele repórter dinamarquês que foi abordado pelo segurança. Não, você não pode gravar aqui. Mas peraí, meu amigo. Como que você convida as pessoas para um país para fazer uma Copa e você ainda trata as pessoas dessa forma? Um absurdo, né, Denis? Na realidade é algo assim que está só começando, né? Muito mais ainda. Tá, vai aparecer muita coisa que a gente só vai saber depois, ainda mais com os jornalistas com os jornalistas fazendo a cobertura. Hoje muitos influencers estão lá fazendo a cobertura da Copa por vários canais, Então, assim, vai aparecer bastante coisa, várias promessas que foram feitas para a cobertura da Copa não estão sendo cumpridas. Os jogadores já usavam a tarjeta de capitão, a tarja de capitão, e foram proibidos de utilizar. Hoje até o Van Dijk da Holanda, ontem ele tinha dado entrevista falando que ele jogaria com a tarja, mas pressionaram, falaram que ele já começaria o jogo com cartão amarelo, e aí ele jogou com uma tarja escrito No Discrimination.
Então, assim, tá muito difícil. Essa Copa vai ser marcada, eu acho, infelizmente, por essas questões... essas questões difíceis que saem do âmbito do futebol. Agora, olha só, para você que está em casa, eu imagino que você acompanhou um pouquinho a abertura. Eu, infelizmente, não consegui ver. Os horários vão ser muito loucos. Daqui a pouco o Denis vai trazer para a gente os horários dos próximos jogos e os horários também, o que aconteceu nos jogos que já foram encerrados, os resultados, enfim. Mas vamos dar uma olhada como é que foi a abertura da Copa do Mundo do Catar. A Copa do Mundo começou. O Mundial do Catar 2022 teve neste domingo sua cerimônia de abertura, que misturou a tradição local com a cultura universal. O evento durou cerca de 30 minutos e contou com a presença do ator americano Morgan Freeman. Em homenagem aos torcedores, foram reproduzidas músicas das torcidas e camisas gigantes representaram as seleções que participam desta edição do torneio. Outra estrela internacional que participou foi Jungkook, um dos 7 integrantes do famoso grupo sul-coreano BTS. Ao lado do cantor catariano Farhad Al-Kubaisi, ele interpretou Dreamers, um dos hinos oficiais desta primeira Copa do Mundo em um país árabe. A cerimônia aconteceu no estádio de Al Bayt, minutos antes do jogo de abertura entre o anfitrião Catar e o Equador. Vamos combinar esse como é que eu posso dizer, esse mascote é uma mistura de Zé Gotinha com Gasparzinho, né? É um negócio estranho, velho. Um troço meio... os mascotes nunca são bacanas. Como é que chamava mesmo o mascote daqui, do Brasil, aliás? Fuleco. Pelo amor de Deus, velho. Você é maluco um negócio desse. Mas assim, foi uma abertura assim a contento. Me falaram que faltou dinheiro ali, né? Tinha que ter, pelo dinheiro todo que está sendo investido, podia ter gasto mais dinheiro ainda. Para criar um mascote legal, né? Bacana. Eu acho. Mas a gente tem o Canarinho Pistola que bate todas, supre as necessidades dos mascotes, né? O brasileiro sempre muito criativo para superar tudo. Olha, gente, a gente começou justamente com porque depois da abertura teve o jogo do Catar e do Equador. E foi um fiasco, né, Denis? O jogo ele foi um jogo, assim, tecnicamente foi bem fraco. Aconteceu o que já todo mundo esperava, o Equador ganhando fácil. O Equador não fez muito esforço para ganhar do Catar. E assim, o que surpreendeu é que pela primeira vez nas Copas do Mundo, o anfitrião ele perdeu o jogo de estreia. Nunca tinha acontecido antes, mesmo anfitriões mais fracos, eles sempre conseguiam pelo menos empatar. Mas o jogo foi muito fraco. A seleção do Catar, ela vai ser o saco de pancada do grupo. E o Equador venceu, foi 2-0. O Valência ele fez foram 3 gols, mas o primeiro anulado, depois ele fez mais 2. Então foi um jogo bem, bem fraco tecnicamente. Então vamos aproveitar então para ver como é que foi o primeiro jogo da Copa do Mundo. O Equador iniciou a Copa do Mundo com o pé direito. Com 2 gols de Ener Valencia, a seleção sul-americana bateu o Catar na abertura da competição. A partida já começou animada. Aos 2 minutos, o camisa 13 já tinha feito um gol, mas que foi anulado pelo VAR na primeira utilização em Copas do sistema de detecção automática de impedimento. 15 minutos depois, no entanto, os equatorianos abriram o placar em gol de pênalti de Valencia. Ainda no primeiro tempo, o capitão do time deu números finais ao placar, 2-0. O segundo tempo foi mais arrastado, com o time sul-americano jogando em um ritmo mais lento devido à fragilidade do adversário. Na segunda rodada da fase de grupos, o Equador enfrenta a Holanda, seleção em teoria mais forte do grupo, e o Catar joga contra o Senegal. Ô Paulo, vamos então dar uma olhadinha nos resultados dos jogos de hoje e aí a gente conversa um pouquinho sobre tudo o que aconteceu. Todo seu, vai se acostumando aí, cara. Então, complementando o grupo do anfitrião, teve o jogo do grupo A, o Senegal contra a Holanda, 2-0 para a Holanda, mas esse resultado, pessoal, ele não é o reflexo do jogo, tá? A Holanda sofreu contra o Senegal, o jogo foi muito duro, a Holanda bateu bastante, para falar a verdade, e conseguiu marcar o segundo gol só no finalzinho, quando o jogo estava para acabar. No último lance do jogo, eles aumentaram o placar 2-0, mas foi um jogo muito difícil para os holandeses. Aí já na abertura do grupo B,
teve hoje cedinho a Inglaterra batendo o Irã por 6-2. Foi um vareio da Inglaterra. A Inglaterra é um time que, pra gente, é sempre uma incógnita na Copa, Paulo, porque a Inglaterra ela tem a melhor liga do mundo hoje de clubes, só que como jogam muitos estrangeiros... Eles não jogam para a Inglaterra. Eles não jogam para a Inglaterra. Então, o que acontece muitas vezes é que a Inglaterra vem para a Copa, todo mundo achando que eles vão arrebentar, e é sempre um fiasco. Dessa vez eles começaram com tudo, então vamos ver como que vai ser a Inglaterra. Mas é o Irã também. É o Irã. É um time que não é tão forte assim, né? Ele é fraco, eles até tentaram melhorar, chamaram o Carlos Queiroz, que é o técnico português, que já treinou o Irã, mas não teve jeito. Agora, para a gente saber se a Inglaterra vai ser um candidato a título ou para fazer uma campanha boa, a gente tem que esperar a Inglaterra pegar um adversário mais difícil. Mas a Inglaterra batendo de 6-2, ela ganha moral no caso, né? Ganha moral. Começa bem. E provavelmente ela vai classificar em primeiro. A disputa mesmo vai ficar entre os Estados Unidos e o país de Gales. Eles vão brigar pela segunda posição. Vi isso hoje, hein? Hoje foi uma surpresa até boa os Estados Unidos, porque assim, antes da preparação para a Copa, os Estados Unidos, o pessoal estava esperando muito dos Estados Unidos. E nos 2 amistosos antes da Copa, os Estados Unidos foi muito mal. Então eu acho que até foi bom para eles, porque eles chegaram sem muita expectativa, começaram muito forte contra o país de Gales. O país de Gales é um time bom, bem ajeitado. Tem o Gareth Bale, que joga aqui nos Estados Unidos. E até uma curiosidade, o Gareth Bale foi o primeiro jogador que joga na MLS a fazer gol nos Estados Unidos em Copa do Mundo. Então é uma coisa... E o Gareth Bale foi campeão da MLS esse ano, na sua estreia na MLS. Então, o que a gente quer ver agora são os jogos da Inglaterra contra os Estados Unidos e contra o país de Gales, para ver se eles realmente têm um time bom. Deixa eu perguntar uma coisa sobre a questão dos Estados Unidos. A gente tem nas Olimpíadas sempre o Dream Team do basquete, né? E aí, uma coisa que chama muita atenção, é sempre o Dream Team para o país, nesse caso dos americanos, no futebol, é o Dream Team do futebol americano? Sim. Futebol americano de soccer, né, gente? Do soccer. Quando a gente fala futebol, é o soccer, né? Mas assim, na minha opinião, essa é a melhor seleção da história dos Estados Unidos. Tem chance de chegar lá na frente? Eu acredito que eles chegam até as oitavas de final, que é passar da fase de grupo, ele junto com a Inglaterra passar, mas eu acho que não passa das oitavas, porque hoje os Estados Unidos, ele tem muitos jogadores na Premier League, né, que é o campeonato inglês, lá o campeonato de futebol da Inglaterra, que é a liga mais forte do mundo hoje, então eles têm muitos jogadores lá. Eles têm jogadores na Alemanha, né, e eles têm um jogador que é o camisa 10 dos Estados Unidos, que é o Christian Pulisic, que é o líder do time, o passe do gol foi dele, né? Ele deu um passe maravilhoso, ele joga no Chelsea da Inglaterra, o camisa 10 do Chelsea. Então, assim, eu acho que eles estão com o melhor time. E o país de Gales foi só por conta de um pênalti, né? Foi um erro, na realidade. Foi um pênalti que foi bem marcado, na minha opinião. O Gareth Bale um erro do time. Do time do americano. Né? Isso, mas o país de Gales, naquele momento, ele estava jogando melhor. Eles estavam pressionando mais. O primeiro tempo foi dos Estados Unidos, eles assim, apertaram muito, não deixaram o país de Gales jogar. Eles também não atacaram muito. Mas assim, os Estados Unidos controlou todo o jogo, o primeiro tempo. No segundo tempo, aí o país de Gales já começou a melhorar a atuação deles, começou a jogar melhor. E aí, numa falha que os Estados Unidos eles quase não cometeram erros no jogo de hoje. E aí, num erro do zagueiro, cometeu o pênalti, o Bale bateu o pênalti perfeitamente. Mas eu vou falar para você, eu tenho minhas esperanças de que os Estados Unidos vai mais para frente, viu? Agora, deixa eu só perguntar para você, tem alguma novidade para amanhã? Porque amanhã eu sei que tem que acordar cedinho, né? Amanhã o primeiro jogo ele vai ser às 5 da manhã, aqui no horário de Nova York. Então a gente vai acompanhar amanhã o jogo da Argentina e a Arábia Saudita, vai ser às 5 da manhã, 3 horas do horário de Brasília. Não, 3 horas aqui. 3 horas é o horário de Utah, o horário local nosso aqui. Às 5 da manhã no horário de Nova York e às 7 da manhã no horário de Brasília. Então, bem cedinho, Argentina e Arábia Saudita. Esse jogo, a gente espera que a Argentina vai passear.
apesar do Messi, ninguém sabe a situação física dele hoje, se ele tá bem, se não tá. Ontem surgiu uma foto do tornozelo dele, parece que ele tava com gota, não sei. O tornozelo, e ele falou que tava bem, então vamos ver como que vai ser, mas eu acho que a Argentina... Nunca ganhou uma Copa do Mundo, né? Argentina? Não, o Messi. O Messi não. O sonho dele é ganhar uma Ele Copa ganhou do Mundo. um único título, que foi a Copa América no Brasil, acho que 2 anos atrás. É. Então é o único título do Messi. Mas com o Messi e sem Messi, a Argentina vai atropelar a Arábia Saudita. Não tem condição deles perderem O amanhã. mundo tá tão torto, Denis, que Não. a gente deve... Oi? O mundo tá tão torto que às vezes é bom a gente... Não, mas né? não dá. A Argentina, na minha opinião, depois do Brasil, acho que a Argentina é quem tem mais chance de ser campeão hoje. Tá bom. E aí depois, 3 horas depois do jogo da Argentina, a gente vai ter Dinamarca e Tunísia. A Dinamarca, na minha opinião, vai passar fácil pela Tunísia. A Tunísia, ela foi o adversário do Brasil na preparação para a Copa. O Brasil passeou, ganhou, fez 4 gols na Tunísia sem fazer esforço. E a Dinamarca vem com um bom time. A Dinamarca foi semifinalista da Euro 2021, naquela Euro que o Christian Eriksen, ele teve o ataque cardíaco lá no campo, foi socorrido lá, e aí por causa disso todo mundo abraçou a Dinamarca, e eles têm um time muito ajeitadinho, muito bom, então eu acho que eles passam fácil pela Tunísia, e logo depois o México vai pegar a Polônia, que esse jogo a gente não sabe o que vai acontecer. A Polônia é um time difícil? A Polônia é um time organizado, mas ela tem um dos maiores centroavantes da atualidade jogando lá, que é o Lewandowski, que faz gol à torta e direito. Opa, mas peraí, você é juiz, né? Hã? O Lewandowski, não, ele é o centroavante do time. Ah, tá, eu pensava que era o terror do pessoal lá do Brasil. Não, ele faz muito gol. E, pessoal, sigam o Lewandowski no TikTok. É um conselho que eu dou. Pode Mas seguir. sigam o Lewandowski certo, por favor, hein? O Lewandowski, polonês, faz dancinha. Que eu não sei se o nosso Lewandowski faz dancinha. Não, ele faz canetada, é outra coisa. Mas sigam amanhã os jogos da Copa. E para fechar o dia, pessoal, amanhã tem um outro jogo que eu acredito que a França vai passar pela Austrália, só que assim, a França, Paulo, ela tá num grande problema. Ela teve 4 cortes e nessa semana ela teve o corte que eu acho que é o mais pesado, que é um jogador que foi eleito o melhor jogador do mundo, né, nessa temporada, que é o Benzema, o Karim Benzema do Real Madrid, foi cortado. Então assim, eles tiveram o Pogba, que também é um jogador muito importante, cortado, então a gente não sabe. E o clima lá tá bem difícil dentro da seleção. O Mbappé, que é a estrela, uma das estrelas dessa Copa, ele é muito envolvido com o governo qatari, também por causa do PSG. O PSG o governo qatari coloca muito dinheiro no PSG e eles garantiram um contrato astronômico do Mbappé, e o Mbappé está deixando subir um pouco para a cabeça o dinheiro todo que ele está recebendo. Então, acredito que a França vai passar, mas talvez não seja tão fácil como seria. Eles vão passar pela Austrália por causa dos desfalques. Só que a Austrália é um time muito forte fisicamente, então eu acredito que eles podem dar um pouquinho de trabalho. Não acredito que vai ser goleada, mas eu acho que a França passa pela Austrália. Olha, a gente falou sobre esse jogo do México com a Polônia, e me parece que tem um 12º jogador, que eles consideram como se fosse o 12º jogador, que é a imagem de Jesus Cristo, que acompanha esse time, a seleção mexicana, tá? Não é a seleção polonesa, não, é a seleção mexicana. E me parece que é uma devoção absurda e é como se fosse um grande amuleto da sorte. A fé move montanhas e o futebol não foge à regra. Com a camisa verde da seleção mexicana, o chamado El Niño de los Milagros é para muitos torcedores o 12º jogador dentro e fora de campo. A cada 4 anos, a representação de Jesus na igreja de São Gabriel Arcanjo, na cidade do México, recebe uma enxurrada de pedidos por um milagre, o título inédito da Copa do Mundo. O melhor resultado da seleção mexicana em mundiais foi chegar às quartas de final em 1970 e 1986. Por isso, as orações ganham força para uma campanha de sucesso no Catar em 2022. Muitos jovens e crianças que jogam futebol vêm e fazem pedidos ao menino. Sabemos que ele é o menino dos milagres, mas nessas ocasiões, ele aparece como um menino jogador de futebol de Tacuba. Como o niño futbolista de Tacuba. O México estreia na próxima terça-feira contra a Polônia pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A equipe
vai enfrentar ainda a Arábia Saudita e a temida Argentina nesta fase. A torcida espera que a seleção azteca garanta uma classificação tranquila com a ajuda do Menino dos Milagres e acabe com a tradição de derrotas para os hermanos. Muitas pessoas têm a sensação de que com a ajuda de Deus, isso será possível. Uma vitória do México contra a Polônia também não parece fácil, depois de a equipe ter sido derrotada por 2-1 contra a Suécia na quarta-feira. O técnico da seleção mexicana, Gerardo Tata Martino, vê semelhanças fundamentais entre a seleção sueca e a polonesa. Por isso, toda a fezinha no santo é bem-vinda. Você acha que se fosse assim, esse negócio de festa, né? Tipo, o Brasil tá cheio de santo pra levar também, né? Só na Bahia a gente ganhava a Copa. Na Bahia ia ser empate. O campeonato baiano ia ser empate o resto da vida. Se isso ganhasse título, os times baianos nunca rebaixariam. Mas não dá, né? Olha, mas vamos falar de Brasil, porque o Brasil, na realidade, é cotado como a grande estrela da Copa do Mundo. E a gente sabe que está tendo vários protestos, né? Inclusive, os caras têm dinheiro para ir para o Catar, inclusive, para fazer protesto lá também. E aí o que acontece é que o presidente da CBF fez questão de dizer que a seleção brasileira está focada e que os protestos não vão incomodar os jogadores. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, afirmou que o Brasil está focado exclusivamente no futebol durante a Copa do Mundo. A jornalistas, antes do primeiro treino do elenco em Doha, ele afirmou que entende os posicionamentos dos defensores de direitos humanos. Rodrigues afirmou, no entanto, que é preciso respeitar a cultura do Catar, mas que tanto a entidade quanto os jogadores vão estar focados no futebol. Antes do pontapé inicial, o Catar tem sido muito criticado por desrespeito aos direitos humanos, preservação do meio ambiente, tratamento dado à população LGBT+, e aos trabalhadores migrantes durante os anos de preparação. Além disso, na sexta-feira, foi anunciada a proibição da venda de cerveja nos arredores dos estádios. O álcool é proibido no país, com algumas exceções. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu o Catar e denunciou o que ele considerou ser uma hipocrisia dos países ocidentais que criticaram os organizadores. A seleção brasileira, que chegou a Doha na noite de sábado depois de treinar 5 dias na Itália, estreia no Mundial na quinta-feira contra a Sérvia pelo Grupo G, que também conta com Suíça e Camarões. Eu fico nessa loucura de eleição, que eu não sei o que, lá, misturo tudo. Na realidade, os protestos são por conta dos direitos humanos, que a gente sabe, que a gente comentou no começo desse bloco da Copa, que a gente vai ter agora todos os dias, seja o Denis aqui comigo, seja o Denis online conversando com a gente e outros convidados também, Sim. né, Denis? A gente vai ter... Conta um pouquinho pra gente aí. A gente está tentando trazer uma pessoa que mora no Canadá para comentar os jogos do Canadá, do México. A gente está tentando trazer o pessoal do Território MLS para colaborar aqui. A gente está tentando, não. A gente vai trazer. Não, isso é muito o bom. do Canadá e México, ele vai estar aqui, então vai ser legal ouvir uma segunda opinião, o pessoal que mora no país, para falar um pouquinho até como está a repercussão na Copa lá no país deles. Então vai ser legal, vai ser muito bom. Agora, Denis, me fala uma coisa, essa questão do Neymar, que a gente fala de protestos, etc., tem muita gente fazendo protesto contra o Neymar. Primeiro chamaram ele de arrogante, disseram que ele não joga nada, que eu mesmo chamo ele de Neymar joelho de paçoca. Agora me explica uma coisa, ele já causou polêmica também e deu um negócio aí, né, Denis? O que foi que aconteceu? Então, nesse ponto eu tô do lado do Neymar. Eu sou um defensor. A gente tem que cuidar dos nossos ídolos, independente de posição política. Sim, a gente tem que pensar agora na Copa, no futebol. E o Neymar, ele fez uma postagem hoje que, pra mim, não tem nada demais. Ele pegou o calção do Brasil, que tem as 5 estrelas, e ele adicionou a 6ª estrela aí, a imagem pra vocês. Ele adicionou a 6ª estrela. Tudo que o Neymar faz gera polêmica, e tudo que envolve a seleção também gera polêmica para os outros países. E aí um diário alemão, um jornalista alemão, fez uma postagem chamando o Neymar de arrogante, e por causa que ele colocou a 6ª estrela, que ele tá... Mas eu acho que não tem nada demais, ele só quer ganhar a Copa, tá focado para ganhar a Copa, e aí... Hoje o Richarlison saiu em defesa dele, né? Ah, então, teve isso? Teve. Acho que a gente pode ver a entrevista do Richarlison na coletiva de imprensa, quando perguntaram para ele sobre essa polêmica do Neymar. Então vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na câmera para ver a entrevista do Richarlison. Boa noite. Monique Danello, TNT Esportes.
A gente sabe que o interesse pela seleção brasileira é imenso, né? Não à toa essa sala está absolutamente lotada, não só de imprensa do Brasil, mas de imprensa estrangeira também. E nas últimas horas, uma publicação de um jornal alemão repercutiu bastante, falando sobre uma foto que o Neymar tirou quando vocês estavam viajando, que ele colocou a 6ª estrela ali no short e chamaram ele de arrogante por isso. Eu queria que você falasse do lado de cá, né? Porque o Rafinha acabou de falar do quanto a confiança é importante e essa seleção tem essa característica de ser muito confiante. Acho que essa é uma característica nossa como Brasil Futebol. Eu queria que você falasse como é que vocês recebem uma colocação como essa, chamando o Neymar de arrogante por isso. Acho que arrogante é eles, né? A gente é apenas sonhador, né? A gente tá sonhando com essa 6ª estrela aí já faz tempo. E a gente vai buscar, sejam eles querendo ou não. A gente está aqui para isso, a gente está preparado para isso. Então acho que esse cara aí também é um babaca, de chamar o Neymar de egoísta. E também não conheço ele, então também não quero saber dele. E a gente vai buscar porque esse é o nosso sonho. E eu vou contar aqui para vocês, e quando eu cheguei no quarto, eu vi aquela foto lá de criancinha minha, passou um filme na cabeça, me emocionei. E é isso, o Neymar postou aquilo porque é o sonho dele também, e ele quer ganhar, a gente sabe a vontade dele de ganhar. Então ele faz o que ele quiser, é o sonho dele. E por isso o Neymar feliz, aqui a gente também vai estar feliz, então acho que isso é o mais importante. Eu assino embaixo tudo que o Richarlison falou. Tá? Ele expressou exatamente o que eu senti quando eu vi a matéria, quando eu vi a chamada. O Richarlison para mim é muito ídolo. E uma coisa muito legal que o Richarlison falou, e que vocês provavelmente não saibam, os quartos, a organização da Copa, nesse ponto, tem que tirar o chapéu para a organização da Copa. Todos os quartos nos hotéis dos jogadores de todos os países foi decorado para cada jogador. Então, no quarto do Messi, é uma foto dele impressa na parede, um quadro. Isso não é o país que organiza, não? É o país? Pode ser o país, mas eu acho que foi a organização da Copa, porque eu vi de vários jogadores de vários países e era tudo assim, uma decoração, mas assim, sabe aquelas decorações quando o casal lá tem o seu casamento e liga pro hotel falando que vai ser uma lua de mel que eles preparam, põe flores, bexiga. Os quartos eram tudo assim, tudo decorado, mas com fotos, com coisas específicas para ele, para o jogador. Cada quarto foi feito específico, a decoração Legal. foi feita para Foi cada isso que o jogador. Richarlison falou, né? Foi isso, que ele tinha foto dele de criança na parede. Então isso foi muito, muito legal mesmo. Agora tem que jogar que nem gente grande, né? Ele joga, você vai ver que ele vai deixar a vida no campo. Isso é muito legal do Richarlison. E eu acredito de toda a seleção. Eu acho que a gente está bem preparado. E não faz mais do que obrigação. sim, Os caras ganham muito pouco para ir para a Copa do Mundo e vão ganhar mais um pouquinho ainda, só um pouquinho se eles ganharem a Copa. Então acho que é mais ou menos. Deixa eu perguntar, você gosta do Michael Jackson ou não? eu gosto muito. Você gosta mesmo? É Muito, fã? Eu sou muito. fã. Eu sou fã Sim. mesmo. Eu fui no show em São Paulo. Eu Não, tinha eu 15 não cheguei. anos quando eu fui pro show. Eu sou tive a novinho. chance de ver, inclusive. Sou novo. Ai, que coisa, mas olha só. Deixa eu falar para você que está em casa o seguinte, ó, presta bem atenção. Teve Michael Jackson na Copa, exatamente. Não foi holograma, não foi nada. E um detalhe muito importante, teve Michael Jackson brasileiro no FIFA Fan Fest. Foi um convite que fizeram muito especial para o Rodrigo Teaser, que é reconhecido inclusive pela família do Michael Jackson como sendo um dos grandes impersonators, né? Porque não é imitador, sabe? Ele fala isso, eu só tento mostrar um pouquinho do que é o Michael Jackson. E olha só como é que foi. A gente tem umas imagens aí, olha lá. Você tá vendo aí o começo do show, olha lá, ó. Você tem noção do que é isso? O Rodrigo Teaser fez um show digno de Michael Jackson mesmo no FIFA Fan Fest para algumas milhares de... Olha só quanta gente tinha ali. Que é isso, meu amigo? Você tem noção do que foi isso? Algo assim simplesmente sensacional. Ele levou toda a equipe dele para lá para fazer um show na altura da Copa do Mundo do Catar. Aliás, para quem não sabe, ele canta, tá? Ele não dubla as músicas. Olha só ele falando, vamos ouvir.
it was always something that makes my heart happy. So for me, this is more than a concert. And that makes you more than audience. For me, Olha quanta gente. for me, this is a celebration. Olha lá, isso é muito mais do que um concerto, né? E vocês são muito mais do que um público, uma audiência para mim. Isso é para celebrar música, celebrar a vida. Olha só. Ele merece tudo na vida, assim. O cara é simplesmente sensacional. Esse é Rodrigo Teaser. Não vou pedir pro Denis comentar, não, porque, né, Denis? Você falou que você queria ver, né? Eu queria ver, eu não tinha visto essa... Você queria ver o show do Rodrigo, né? Pode ser, claro. Não, eu gosto muito de Michael Jackson, então ver o Rodrigo Teaser seria legal mesmo. É muito bom. Você viu só um teaser agora, tá? Sim. Isso é by Tony. O Tony fica fazendo piada no nosso O Tony faz curso com o G Ferreira. Você conhece o G Ferreira? Conhece? Então pronto. Então não precisa falar mais nada. Aliás, tem que trazer o G para comentar aqui com a gente. Olha, deixa eu só aproveitar. Primeiro, deixa eu agradecer o Denis aqui antes. Denis, obrigado, viu? Nada, obrigado. Foi ótimo. Pelo Amanhã, convite. então, a gente fala de México. Vamos ver o que vai acontecer. México, Argentina, França, Dinamarca, bastante coisa. Se prepara. E olha, você que está em casa, você pode mandar suas dúvidas, inclusive comentar também junto com a gente durante esse nosso quadro aqui, que vai estar sempre no jornal. O Denis vai entrar com a gente para falar. E começa agora, vai até o final da Copa do Mundo. Então, venha para você também participar. Aqui a gente comenta, aqui a gente fala, aqui a gente discute mesmo. Não gostou dos meus comentários maldosos a respeito de Neymar? Vem me xingar, não tem problema. Só que xingar bonitinho. Aí a gente bota aqui. Tá? Denis, obrigado mais uma vez. Nada, obrigado. Só fica aí um pouquinho que eu vou falar de outra Michael Jackson nessa daí. Sim. Nossa, exagerado. Mas, nem eu quero comparar ela.